Continuar esse nosso bate-papo aqui sobre derivadas, né? O que nós vimos na última aula, o que nós aprenderemos hoje, enfim. Vamos continuar com a nossa conversa. Vocês viram na aula passada o nascimento desse conceito. Eu contei rapidamente para você aqui a história do Leibniz, do Newton, mas na verdade essa notação de limite aqui, o Leibniz e o Newton, eles nasceram no século 1600 e morreram no século 1700, né? E essa notação aqui, ela só apareceu no século 1800. Então, essa notação de limite, ela veio depois. Ela não veio no começo, quando a derivada surgiu, não foi assim. Mas aqui, para vocês, eu já coloquei com essa notação, porque essa notação é a que vai nos acompanhar, ok? Aí eu falei com vocês o seguinte, que quando você calcula isso aqui a gente chama de razão incremental. Essa razão incremental aqui, quando você calcula o que acontece quando o h vai para zero, esse número que você obtém, ele representa a inclinação da reta tangente no ponto de abscissa A. Então aqui eu tenho um ponto A, e a inclinação dessa reta aqui, ou seja, nesse caso aqui é uma reta crescente, né? Então se eu andar aqui uma unidade aqui para a direita, a inclinação dela, quando você anda um para cá, a inclinação dela é isso aqui, né? Isso aqui é o que você encontra, ó. Isso aqui é F' de A. Então, você pode reparar que essa inclinação, ela depende também do ponto onde eu estou olhando, né? Nesse caso aqui, a inclinação, ela é positiva. Aqui eu tenho uma curva assim, com a boca para baixo, vai chegar um momento que a curva vai ter um maior valor, maior imagem. Imagem é o y, né, gente? Todo mundo lembra do que é imagem? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Vamos fazer um rascunho aqui. Você tem uma função f que transforma os elementos de um conjunto A em um conjunto B, né? Aí eu represento isso aqui assim, eu tenho um conjunto A aqui, tem um conjunto B aqui. Então, os pontos que estão aqui no conjunto, de onde eu estou saindo, né, eu costumo chamar esses pontos aqui de x. Esses pontinhos aqui, eu digo que eu estou no domínio da função. Domínio. O conjunto de chegada é o chamado de contradomínio. Contradomínio. Vamos supor que esse pontinho aqui vai para esse aqui, vamos colocar um pontinho aqui, esse aqui também vai para o mesmo ponto, esse outro aqui vem para esse vem para esse vem para esse, e tem mais uns soltos aqui. O conjunto que é de pontos, né, de valores, que são respostas de alguém aqui no conjunto de saída, esse conjuntinho aqui é que chama de imagem. Eu digo que esse ponto aqui é a imagem desse. Quando eu estou, por exemplo, com essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, e eu calculo assim o f de 2, eu estou dizendo que eu estou calculando a imagem do 2. E a imagem do 2 aqui é só você tirar o x e colocar 2, fica 2 ao quadrado, que dá 4. Então eu pego um 2 aqui no meu domínio, esse 2 ele é associado ao 4. Então eu digo que 4 é a imagem do 2 através da função f. Ok? Quando eu falo assim, imagem, eu estou falando dos y, das respostas. Esse ponto A, por exemplo, tem uma imagem associada a ele. É um 3, um 4, enfim, tem um y associado a ele. Esse y é a imagem. Mas eu poderia pensar também em uma função onde a imagem do ponto seria isso aqui, a derivada do ponto. Quando eu faço isso, eu vou criar uma nova função, porque a derivada, ou seja, essa inclinação aqui, ela depende do lugar onde você está. Então, o tal do f' de A depende do A, depende da posição que você está. Então, eu poderia pensar em soltar, ao invés de fixar esse ponto aqui, eu pensar em uma função que tivesse esse elemento no domínio, no conjunto de partida,
e na imagem, ou seja, na resposta, no y, eu estivesse com isso aqui. Será que nós teríamos alguma coisa se fizéssemos... Será que nós teríamos o gráfico de alguma função? Enfim, será que a gente consegue enxergar isso? Veja bem, entenda bem o que eu estou propondo. Até na aula passada eu falei com vocês de uma coisa fixa. Eu falei derivada no ponto A. Aí, no ponto A é um lugar fixo, é nesse pontinho aqui. Então você tem uma função f, tem esse A, está no domínio da função. Aí a imagem do A vai estar por aqui assim. Se você colocar o eixo y aqui em algum lugar, a imagem é o que você obtém quando você pega esse ponto e traz para cá. Agora o que eu estou dizendo é que essa inclinação aqui dessa reta, ela também varia com esse mesmo x, com esse mesmo A. Então se eu mudar esse ponto aqui de lugar, eu penso que eu terei uma outra função. E essa função, eu vou dar um nome para ela de função derivada. É a função onde a imagem dos elementos aqui representa, na verdade, a inclinação da reta tangente do ponto que tem aquela abscissa. Eu vou mostrar isso para vocês ali no GeoGebra, que ele é muito mais convincente, né, que eu consigo dar movimento. Mas a ideia é fazer o seguinte: ao invés de eu considerar um número fixo aqui, eu passo a considerar um x qualquer, né? Então eu vou criar aqui o conceito de função derivada. O que eu vou entender por função derivada? Eu vou apagar esse rascunho aqui, tá? Bom, então olha só. Eu vou soltar esse A aqui. Ao invés de eu fixar em um ponto só, eu vou deixar ele livre. Como é que vai ficar então a derivada em um ponto x qualquer? Gente, não muda praticamente nada, a mesma coisa. A derivada em um ponto x qualquer vai ser f de x mais h menos f de x dividido por h quando você manda o h para zero. Antes de eu fazer alguns exemplos com vocês, deixa eu mostrar isso aí lá no GeoGebra. Se eu consigo fazer com que você perceba essa derivada, né? Porque a ideia, como eu te falei, é deixar livre. Esse f' aqui também move, muda, né? Sofre mudança com a mudança desse ponto aqui de baixo. Então é de se esperar que eu tenha uma função. Eu quero ver se eu consigo olhar para o gráfico dessa função. Então eu vou baixar aqui um pouquinho, mesmo que você não tenha terminado de copiar, tenha um pouquinho de paciência. Daqui a pouco eu subo de novo, tá? Que a gente tinha que imaginar tudo, né? Eu, quando fiz curso de cálculo, eu não tinha nada desse negócio de visualizar. Tinha que imaginar. Eu falei, imagina uma função desse jeito, imagina esse ponto se movendo, e a gente tinha só que imaginar. Hoje fica mais fácil para vocês vencer essa, como é que eu posso dizer, assimilar esse conceito, né? Você não tem que ficar quebrando muita cabeça, porque você pode ver as coisas acontecendo. Então, veja bem, eu vou criar aqui, e ao mesmo tempo que eu vou criando isso aqui, eu vou mostrando a vocês como é que você faz algumas construções. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função f de x igual a x quadrado, que é a nossa mais simplesinha de todas, né? X quadrado. Eu vou colocar um ponto aqui sobre o gráfico. Eu costumo chamar esse pontinho aqui de ponto P. Então eu vou renomear ele aqui, ó, vou chamar ele de ponto P. E aqui eu tenho então um ponto P. Vamos colocar ele com uma cor mais chamativa. Vamos colocar aqui um vermelho, maior, mais espesso. Pronto. Esse ponto P que eu criei aqui, ele só anda em cima da curva, né? Ele só anda em cima da curva. Agora o comando que você usa para desenhar reta tangente, ele é assim, ó, tangente, aí tem todas essas possibilidades aqui. Nós vamos usar essa aqui, tá bom? E aí você também pode usar essa aqui, ó, valor de x. Mas como o ponto já está lá, eu posso usar essa aqui, ó, ponto da curva. Eu aperto Enter, ó, ponto da curva é o ponto P. Eu quero a tangente no ponto P e a curva que eu vou utilizar é essa aqui, F. Então eu coloco lá F e pronto, aparece aqui o gráfico. Aparece aqui também a equação da reta, né?
aparece a equação da reta. Deixa eu colocar uma cor azul aqui, e um pouquinho mais espesso também. Pronto. Agora eu quero olhar para a inclinação dessa reta. Então o comandinho que mostra a inclinação aqui é assim, inclinação, só tem essa aí, inclinação. Você apertou o Enter, ele pergunta para você qual é a reta. Todo objeto no GeoGebra ele tem um nome. No caso da reta aqui, a reta chama Azinho. Então eu vou colocar Azinho, que é o nome da reta. Aí eu aperto o Enter, ele mostrou 3,52. Quando você vê uma imagem desse jeito aqui, eu quero que você, na sua cabeça, venha a seguinte informação. No ponto P, a derivada dá 3,52. Esse no ponto P, na verdade, está implícito assim, ó, na abscissa, né? O que você olha para o X. É nesse ponto aqui, ó, 1,76. Quando x igual a 1,76, a derivada é 3,52. E o meu interesse aqui, como eu disse a vocês, é quando eu movo esse ponto aqui, a abscissa do ponto P, ele vai mudando também, né? Eu poderia criar aqui um segmento, por exemplo, ó, um segmento que liga o ponto P, aí o outro ponto que eu vou colocar aqui, eu quero assim, ó, a abscissa, ou seja, o x do ponto P, e como ordenada eu quero 0, que eu quero um ponto em cima do eixo X. Aí eu tenho aqui esse segmentozinho C. Eu estou olhando, na verdade, para esse pontinho que está aqui embaixo, ó, aonde essa barra vertical termina aqui. Esse é o meu X, esse é esse 1,26. Então, eu quero que você perceba que quando você anda com esse P aqui, esse valor aqui, ele varia junto com esse X aqui. Há uma dependência, né? A inclinação depende do ponto que você, depende da abscissa do ponto que você está considerando. E o que eu quero marcar aqui é onde é que está o gráfico da função formada por. A abscissa eu quero que seja a mesma, eu quero que tenha a mesma abscissa disso aqui. Então eu vou marcar aqui assim, ó, que eu quero um ponto, né? Então eu tenho que entrar com a abscissa e com a ordenada. Então eu preciso entrar com a abscissa do ponto. Eu vou avisar assim, ó, abscissa do ponto Pzão. Aí coloco aqui, vírgula. E como ordenada, você acha que eu quero o que como ordenada? Eu quero como ordenada a inclinação. A inclinação aqui chama B. Olha aqui, ó, B. Se você quiser até renomear aqui, ó, vamos chamar isso aqui do que a gente está acostumado, vamos chamar de M. Ó, M igual a 2,44, essa é a inclinação. Então aqui embaixo eu vou querer a abscissa do ponto P, eu quero que seja a mesma aqui, e como ordenada eu quero M. Eu quero M. Quando eu faço isso, eu encontro esse ponto aqui. E você pode observar que na medida que você anda com esse ponto P, esse ponto A vai junto. Agora vamos olhar aqui para qual é o desenho que ele deixa, né? Então eu vou colocar aqui habilitar rastro e vou ver qual é o desenho que ele deixa. Então você vê que na medida que você anda aqui, essa curva preta que está aparecendo aí, essa reta preta aí, ela na verdade, a ordenada dá a você essa inclinação aqui. Eu chamo isso aqui de função derivada. Esse aqui é o gráfico da função derivada. E o que eu quero hoje aqui com vocês é encontrar algumas funções derivadas. Não só derivada no ponto, mas função derivada mesmo. Pois não? A reta que passa pelo ponto P e pelo A, forma 90 graus com o eixo X? Não. 90 graus com o eixo X? Ah, P e A? É. Ah, sim, porque tem a mesma abscissa. A abscissa aqui do A, ó, esse A foi construída, esse ponto A foi construído, ó, com a abscissa do ponto P. Então a reta é uma reta vertical. Você tem razão. Agora, vamos mudar essa função aqui. Você veja, uma vez que a fórmula está pronta, eu posso mudar essa função. Eu posso colocar SQRT, que é raiz quadrada de x. Aí o que eu verei aqui, na verdade, esse ponto P aqui, ó, vou mexer com esse ponto P, hein? Esse aqui é o gráfico da função derivada. O que eu gostaria é de conseguir encontrar qual é a lei de formação desse gráfico aqui. Qual é a regra? O que é isso aí? É 1 sobre x? Então eu poderia colocar assim, y
igual a 1 dividido por x. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu quero apagar isso aqui, que esse veio bagunça, apagar. Vamos colocar assim, g de x igual a 1 dividido por x. Não, não é, olha aí para você ver, não é. Mas então deve ter uma regra, uma lei de formação para essa aqui, qual que é? E assim eu posso mudar aqui, eu poderia colocar, por exemplo, aqui x ao cubo, x elevado ao cubo. Se eu colocar x ao cubo, vamos apagar essa aqui, que essa aqui não precisa mais. Se eu colocar x ao cubo, eu tenho que distanciar um pouquinho aqui, porque o ponto ficou lá em cima. Vamos pegar aqui. Se eu pegar x ao cubo, olha só. Não, é o de cima. Olha o que vai dar. Então, se eu pegar o x ao cubo, eu tenho... Cara, tá parecendo uma parábola esse negócio, né? Vamos ver. Aí a gente poderia fazer... Ctrl M aqui. A gente pode fazer o seguinte, olha, olhar para o gráfico da derivada. Vocês estão vendo o gráfico antes de eu encontrar. Aí você fala assim, cara, isso aqui eu sei qual que é. É aquela y igual a x ao quadrado. Então vamos pegar aqui, y igual a x ao quadrado. X elevado ao quadrado. Vamos fazer ela aparecer aqui. Não, não é y igual a x ao quadrado. Na verdade, eu acho que aqui talvez seja um 3x quadrado. Bingo! Então é 3x quadrado. Bom, mas enfim, o que eu quero hoje é mostrar para vocês, uma das coisas, né, que eu planejei aqui um monte de coisa para hoje. Mas uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é como é que você encontra essas funções derivadas, as funções derivadas, né? Por exemplo, se isso aqui for uma reta, por exemplo, assim, 5 vezes x, é uma reta. Agora, como é que será que é o desenho, né? 5 vezes x. Paga o G, professor. Sim. Ixi, sumiu aqui o ponto, foi lá para cima. O G, desculpa, tá bagunçando aqui, é mesmo. Olha aqui para você ver. Quando você move aqui, ó, essa forma, Ctrl M aqui, não, ficou muito lá em cima. Vamos pegar esse pontinho aqui e trazer para baixo aqui. Ctrl M. Quando você move aqui, ó, dá para ver lá em cima, ó. Segue P na horizontal. Então, eu quero saber como é que eu encontro as regras de formação. Como é que eu encontro essas regras de formação? A derivada de 5x é o quê? 5? É isso que a gente vai ver. Uma das coisas que eu quero ver com vocês hoje é isso aí. Então agora vamos escrever um pouquinho, penso eu, que é você entender quando eu falo de função derivada, o que eu quero saber é isso.